boa noite a mais uma edição do Libélula Noturna. O meu nome é Carla Autuori de Lima, sou consteladora sistêmica familiar, tenho esse canal no Instagram que é o Libélula Constelação. E se você ainda não me conhece, me segue lá. E eu ofereço sempre nas segundas-feiras, às 9 horas da noite. Ah, já começou às 8, depois passou para 8h30, agora é às 9 mesmo, né? Às 9 da noite, então, nós oferecemos, eu sempre trago uma pessoa convidada assim para lá de especial. Sempre são pessoas muito especiais, falando de temas relevantes para o nosso autoconhecimento e para o nosso conhecimento também. Hoje a Natália, ela vai trazer para a gente um assunto muito significativo para os dias de hoje, ainda agora no mês de dezembro, em que no dia 25 a gente comemora, então, a noite de Natal, né? Então, a Silvina acabou de entrar e eu falei o nome dela. A Natália, ela vai, então, trazer para a gente os conhecimentos dela e nós vamos bater um papo. Lembrando que é sempre um debate. Muito bem-vindas, pessoas queridas, Silvina, o, é, Marina Ferrari, maravilhosa, Adriana, Mari Ferrari de novo, e Drica Pacheco. Que legal, sejam muito bem-vindas, pessoas amadas. Vamos aguardar mais um pouquinho a nossa convidada entrar. Ela já está pronta, mas daqui a pouquinho eu preciso ver se ela entrou. Não, ela não entrou ainda. Ela deve estar chegando. Então é isso, né? A gente sempre viveu desde criança a data do. A Noemi, seja muito bem-vinda, boa noite. A gente sempre comemorou desde criança, né, a data de Natal, o festejo de Natal. Eu, então, que sou de família muito numerosa, festas de Natal sempre foi uma marca muito significativa na minha família e eu acredito que na maioria de nós ocidentais, né? Mas, gente, se você for lá no Google, que tem até. Eu estava investigando hoje um artigo na revista super interessante, que fala sobre a origem do Natal, a origem do Papai Noel. Olha, é de arregalar os olhos. O quanto que como essa história se originou, a partir do quê? Muito antes do nascimento de Jesus Cristo, muito antes. Não foi a partir do nascimento dele, até porque nem se tem ao certo a data do nascimento dele. Então, eu fui descobrindo, fui investigando, descobrindo como uma boa professora de sociologia e filosofia, né? E eu fui ali investigando mais e não deu tempo de investigar tudo, quero investigar mais um pouquinho ainda, em que não foi dia 25 de dezembro, tudo tem a ver com o solstício. E vai muito mais, eu não memorizei, não decorei, né? É um artigo bem grande na revista, super interessante. E aí a gente nos é passado de geração para geração e a gente não questiona. E aí a gente entende que a festa do Natal é muita comilança, é a troca de presentes, muita bebedeira, infelizmente, em algumas famílias, muitas pessoas bebem muito e acabam deixando a noite desagradável, né? E fica essa coisa desconfortável, que para muitas pessoas. Fica desconfortável. Eu lembro que a minha querida sogra, quando ela ainda era viva, toda vez ela ia para a festa, mas ela ficava lá no quarto, em algum quarto da casa que a gente estava comemorando, lendo o livrinho dela. Ela não participava, porque ela não acreditava. E ok, né? Tá tudo certo. Natália entrou. Boa noite, Natália. Vou lhe convidar. Deixa eu só terminar de contar essa historinha. Então, a gente fica repetindo as tradições sem olhar para elas, né? E aí a gente entra no botão automático de que
Por exemplo, aniversário. Tem que dar um presente para a pessoa que está aniversariante. Por quê? Qual é a razão? Né? E falando assim entre nós, né? É porque virou uma tradição. E tudo aquilo que vira tradição, muitas vezes entra no botão do automático. E entrando no botão do automático, a gente não reflete. E é isso que a Natália traz hoje pra gente. Vamos lá, amada Natália, você precisa pedir. Natália, boa noite, Natália. Deixa eu ver se eu encontro aqui você. Encontrei, pronto, vou te convidar. Estou te convidando. A Natália, querida, que já fez uma live comigo sobre meditação, né, Natália? Já fez live comigo sobre meditação, ela está entrando aí agora. E, olha Olá, lá, com uma árvore de Natal atrás dela. tudo Que bem? linda! Gostou da minha árvore? Adorei essa árvore, adorei, adorei. Acho que eu vou fazer. Cada ano é uma diferente. Ah, a minha mãe fazia isso. E a minha mãe era artista plástica, então cada ano ela fazia uma árvore mais psicodélica que a outra. E, Ah, a- que e lindo, lindo! né? E aqui em Brasília, que é cerrado, né? Então, muitas vezes ela pegava galhos de árvores secas e botava, pegava as outras coisas secas também de cerrado, aí pintava de douradinho, botava um laço de fita vermelho. Minha mãe era dessa. Nossa, Ela não fazia, ela dizia assim, árvore com neve, como já se viu? Se nesse Brasil não neva, muito menos em Brasília. perfeito! Amei! Então, Exatamente, eu também penso assim. então foi por essa Eu já mulher, fiz uma árvore com galhos secos já. já, né? Ficou muito lindo. Foi por essa mulher que Foi a árvore de coisas boas. de coisas, de coisas. De coisas boas. Eu peguei de coisas boas. Eu peguei o galho seco, né? Ela era bem em formato de árvore. Ah, E coloquei post-its verdes, só escrito coisas boas. ai, que lindo. Então tinha lá Jesus, abraço, chocolate, viajar, Meditar. Espírito Santo, perdão. Foi lindo, amor. Depois eu te mando Tá, foto. eu quero ver sim. Então, Natália, eu estava aqui me Gente, apresentando, né, para as pessoas. Muitos uhum, convidados seus entraram aqui agora. Muito boa noite, pessoas que não me sim, conhecem querido. ainda. E eu falei e vou falar novamente. Meu nome é Carla Autuari de Lima. Sou professora aposentada, alfabetizadora, 28 anos da minha vida alfabetizando. Depois, então, ingressei no ensino médio e fui, então, dar aulas de filosofia e sociologia. E aí, vai ficar salvo, Dani, como sempre. E aí, eu ingressei no ensino médio. Ingressando no ensino médio, eu fui para Porto Alegre e lá, então, eu fui convidada para fazer a formação em constelação familiar. Então, eu sou consteladora sistêmica familiar e terapeuta sistêmica também. E aí, agora eu deixo a palavra com você, minha amada, para você trazer aí sobre. Eu não sei se você chegou a ver o Reels que eu fiz, Reels, você viu? A puxada do L? Reels. Ai, meu Deus. Eu vi a postagem da nossa imagem. Você fez um vídeo Eu mesmo? fiz um agora, acabei de fazer, chamando as Ah, pessoas, eu não vi, você cara. vê depois, Que legal. chamando as pessoas e falando assim: olha, isso é coisa de Natália, vem todo mundo conferir essa história de Jesus, meditação e Natal. E envolve tradição, né, Legal. Natália? Então, Natália, Muito bom. apresente-se, por favor. Olha o professor Alexandre aí. Coisa boa, Professor querido. Ale, ele estava na live anterior. Querido. Entrou, acompanhou hoje o sexto Que dia. amado. Saudades, Tava né? saudades, né? Então, Natália, Muita. apresente-se, por favor, e a bola está contigo. Vamos lá. Obrigada, Carla. Mais uma vez agradecer pelo convite. Eu amei esse tema, Uma honra. né? Amo falar de Jesus, amo o Natal. E depois de um tempo que eu fui descobrir por que descobrir, me tocar, né? Por que que eu amo tanto o Natal? Parece que eu não sei, nessa época eu me sinto tão diferente e tão empolgada, assim, engajada em tudo que for sobre isso. E depois que um dia que eu. Ah, o Guilherme acabou de entrar.
É o meu aluno que me ajudou aí na busca dos significados dos nomes. Que legal. E o significado do meu nome é isso, né? Dia do nascimento, dia de Natal. Ah, E eu acho que tudo tem a força do significado. sim. Então, o que é o Natal? Vai muito além de data. Nós não temos comprovação nem histórica e nem bíblica, imagina, do nascimento de Da data, Jesus, eu né? estava falando Na isso agora, né? verdade, Não se tem, não se tem. oi? Eu estava falando isso antes de você entrar. Não se tem uma data certa, exata, de Não. porque se foi dia 25, se foi em dezembro. Sim. E aí, isso mostra que a gente precisa se apegar no significado, e não em datas, né? Então, para mim, é o que eu penso. Eu escolho me colocar o meu foco no Natal em Jesus. Porque como a gente estava conversando, né? Existem muitas tradições, muitas explicações sobre o Natal, explicações inclusive que ele é comemorado desde antes de Jesus nascer, que era uma outra festa. E isso é muito curioso, porque cada cultura vai colocando o seu foco em algo específico, mas sempre uma época especial. E e assim, essa questão dos presentes, né? A gente tem várias questões de implicação, mas a minha escolha é realmente falar sobre Jesus. Pensar nessa data como propícia a isso. Não sabemos, não temos certeza. Mas por que não aproveitarmos, então? Sim. Para falar dele, para estudar mais sobre ele e levar isso para as pessoas. E aí, o que eu vejo que tem muito a ver com Jesus e a meditação? Na verdade, eu gostaria de começar contando a minha história. Como você pediu, né, para eu me apresentar. Por favor. Eu sou professora, formada em pedagogia, estou cursando agora o curso de psicologia Olha, e tenho uma especialização, parabéns, parabéns. uma delícia. É. E tenho uma especialização, né, em educação emocional com práticas de atenção plena. E eu uso isso para ajudar a vida das pessoas, ajudar com que elas se conheçam, buscam o melhor que elas podem alcançar dentro do coração delas. E como que começou essa história? Eu nasci em um lar cristão, sou uma pessoa cristã, seguidora de Jesus, e quando eu conheci a meditação, na verdade eu conheci primeiro o yoga. Eu fui trabalhar em uma escola particular e lá eu auxiliava uma turminha numa espécie de projeto contraturno. Então as crianças estudavam de manhã e à tarde algumas delas ficavam comigo e nós tínhamos atividades diversas. Tinha aula de pintura, aula de produção de texto e uma das aulas era o yoga. E aí eu lembro certinho, a diretora e a coordenadora falou, olha, hoje é aula de yoga e você vai junto com as crianças. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é esse yoga? Eu sempre tive vontade de saber, eu não fazia ideia do que era, então eu nunca emiti julgamento e opinião. Sou assim até hoje, aquilo que eu não conheço de fato, prefiro não falar. E aí eu fui, falei, meu Deus, e agora? E quando eu saí daquela aula, eu falei, meu Deus, isso só pode ser do Senhor, porque eu consegui me conectar com Deus de uma maneira, porque eu adaptava tudo que eu estava ouvindo ali para minha fé, para aquilo que eu acreditava. E assim foi indo e eu fui participando toda semana, e aquilo foi uma ferramenta de Deus na minha vida. Eu enxergo dessa maneira. Que bonito. Por quê? Para mim, a meditação, ela me aproximou mais de Deus e me ajudou a conhecê-lo mais e a conhecer a mim mesma. Então, eu comecei a identificar aquilo que ele queria que eu fizesse, que eu fosse, e aquilo que eu era de verdade. E isso foi me aproximando mais de Deus. E por que Jesus e a meditação? Muitas vezes nós, cristãos, eu falo por mim, tem esse receio, esse medo, né? O que é essa meditação? Como assim olhar para dentro da gente, né?
E, na verdade, quando a gente para estudar sobre Jesus, como estamos fazendo na tradição de Natal Que você online, vai contar a sobre gente vê isso que no Jesus final, tá? No vou final você vai contar. falar sobre isso aí. Tem que contar, Tá bom, divulgar. vou contar. E aí, quem se Então, Jesus, identificar, te segue, né? Quem não se identificar, não faz, e tá tudo certo, né? exatamente. Aham. E a gente vê alguns trechos, Carla, que é muito interessante, de Jesus se retirando para um lugar solitário para orar. E em algumas versões traz a palavra meditar. Então eu falo que assim, a meditação é um tempo de você se conectar com você mesmo, de você se conhecer, olhar para dentro de você. No dia a dia, como você comentou, tudo nos deixa no piloto automático muitas vezes. E a gente vai perdendo a vida, porque a vida acontece aqui e agora. E se a gente faz as coisas sem atenção, a gente perde essa vida. Hum, Então, com a meditação, eu pude aprender a fazer uma coisa de cada vez, fui estudando mais sobre o interior. que ótimo. E também no final eu vou compartilhar um trecho que o próprio Jesus fala isso para nós. E eu fico assim, falei, meu Deus, por que que a gente tem essa ideia, né? E a gente precisa desconstruir isso. E isso tem a ver com o Natal. Hum, Quantas ideias existem aí do que é o Natal? Quantas pessoas comemoram de uma maneira que prejudica o outro? A gente precisa desconstruir essas tradições, essas ideias para o bem, né? A partir do momento que algo influencia negativamente na vida do outro ou prejudica a vida do outro, isso não é bom. Então, talvez isso a gente tenha que mudar. Se você se reúne com a sua família, e é uma época maravilhosa que vocês ficam em harmonia, em paz, isso promove crescimento emocional para vocês, esse é o Natal. Na Mas se minha, por algum. na minha família hoje, né? Eu voltei para Brasília, voltei a morar em Brasília, e aí a gente encontra na casa de alguém, a casa maior. Ano passado, sem a Aham, vacina, eu não fui para casa de ninguém. Fiquei mesmo em casa, eu, meus filhos, o pai dos meus filhos, mas, enfim. E aí nós éramos 5 pessoas apenas, porque estávamos sem vacina, então tudo foi bem respeitadinho. Fizemos uma reunião maravilhosa, né? Mas como ninguém é cristão, não se falou em, né? Mas foi uma coisa gostosa, harmoniosa, o encontro, porque a questão da tradição, a tradição num povo, ela forma a identidade de um povo, né? Os costumes formam a identidade de um povo e a tradição está aí dentro dos costumes, né? Então, como eu desde criança sempre a gente fez festa de Natal, é uma coisa que eu mantenho, eu enquanto mulher adulta, mãe desses filhos, né? E se o pai quiser vir junto, vem. Se não quiser, não tem problema. Mas ele gosta, ele faz prato, ele vem junto, né? E foi um encontro maravilhoso. Então, assim, eu concordo plenamente. Se é para ser um encontro bacana, por que não, né? Nem importa qual a real origem de tudo isso, né? Assim, não importa no sentido de que uhum, no que isso se formou, né, Natália? Para as famílias é, cristãs como a sua, por exemplo, com certeza deve ter tem outro significado. Não é apenas um encontro de comidas gostosas, né? Mas é um encontro cristão, de certo deve ter oração, mas isso pouco importa, porque é o que você estava falando já, né? O fato da gente se reunir em família, eu acho isso, assim, magnífico, magnífico. Desculpe, eu cortei você, verdade, Amanda. extremamente valioso. Eu cortei você, Não, mas, perfeito. eu lembro, você estava dizendo, né? Uma coisa é reunir em harmonia, ficar em harmonia. Mas, aí eu cortei você. Imagina. Mas eu estava dizendo isso, né? Se aquilo que só se torna assim negativo e ruim quando de fato prejudica a vida de outra pessoa. Isso a gente já tem como ética, até inclusive social, né? Na nossa comunidade. Sim. Então, o Natal. Você comentou sobre tradição
E o que que é tradição? Muitas pessoas têm um certo preconceito com a palavra tradição, e eu fiz questão de, recentemente, coloquei até um vídeo, utilizando até o dicionário e falando com o meu coração aquilo que para mim significa a nossa tradição construída, que eu vou explicar para o pessoal. Mas o que que é tradição? É a repetição de algo de geração em geração para compartilhar de forma oral, fato ou mitos. Então, se você senta, de repente, com seu filho toda noite antes de dormir para ler uma história, isso é tradição. Eu fiz, eu Não é? fiz. Eu Ai, que fazia isso, eu lindo. fazia. Pronto, é uma tradição. Tinha que contar a história. Tinha, não tinha jeito. Só dormiam com a história. Vira uma tradição, Exatamente. né? E isso passando de geração em geração se constitui uma tradição. Então, se, por exemplo, aqueles que são casados, né? Ah, o Natal passa na casa da família da mulher, o Ano Novo na família do esposo, e aí isso é uma tradição, né? Então, às vezes a gente precisa ter esse cuidado do significado. Qual é o significado de uma árvore de Natal para mim? Às vezes não é o mesmo para você. Claro. Porque eu gosto de ver a minha casa decorada. Eu amo essas cores. Então, o significado, o sentido. E para mim, sim, o Natal traz o sentido de Jesus. E a gente precisa aproveitar essa época e estender ela para a nossa vida para conhecer de fato Jesus. Né? Trazer aquilo que ele ensinou de bom para nós, para a gente levar para outras pessoas. Jesus mudou o mundo, Jesus mudou a história. Por que que a gente não pode colaborar para isso? Fazer um pouco do que ele fez para mudar a história de pelo menos uma pessoa? Hoje na live a gente comentou uma música maravilhosa, a gente iniciou a live, chama Natal Especial, e falamos quantas pessoas não têm o que comer no Natal. Enquanto nós temos a nossa mesa muito farta, graças a Deus, precisamos nos alegrar por isso e ter muita gratidão, mas algumas pessoas não têm. E o que que é que Jesus ensinou sobre isso? É você repartir o que você tem. O que você tem é seu e do outro. Você não pode ter só para você e não pode dar só para quem vai te recompensar. É preciso dar sem esperar nada em troca. E isso que Jesus ensinou. E eu acho que isso que é o sentido, é o significado, sabe? Vai muito além de títulos, de datas, né? E por que não fazermos isso todos os dias da nossa vida? Eu acho que isso muda a nossa vida e a vida do outro. Que bonito, que né? bonito. Sabe que, de qualquer forma, e tanto eu quanto você, a gente foi atrás, né, da origem disso tudo, e eu te falei aqui no início, eu quero investigar mais, porque eu achei muito interessante, porque fica assim, né, eu e a Natália, a gente combinou ontem, eu tenho que contar aqui para todo mundo, Natália, gente, eu estava ontem no cinema, assistindo Caça-Fantasmas, era o início, Lembrou de mim, era o início da misericórdia. sessão. De repente, não, o filme nem tinha começado direito, né? Tava lá no início, aliás, eu digo que é uma fofura o filme. Totalmente sistêmico. Aliás, agora eu vejo sistêmico em tudo, né? É? Mas o filme é muito Que sistêmico, legal. claro que é. No final eu chorei, eu fiquei Que emocionada, legal. imagina. Mas então, aliás, eu Olha, até quero fazer uma live sobre isso. Eu estava lá, né? De repente, gente, assim, ó, Natália, eu estava decidida a fazer essa live hoje sozinha, né? E ainda não sabia ainda o que que era. Eu sempre espero a inspiração, né? De repente veio Natália falar desse projeto que ela está desenvolvendo, né? Daqui a pouco você conta diariamente, até o dia de Natal que você vai fazer? até o dia 24, Até o dia 24, né? todos os Olha dias. só, todos os dias. É o que chama também de. Como é que é o nome? Acho que é no catolicismo, que vai fazendo. Como é que é o nome que se dá nisso?
Enfim, até chegar o dia de Natal que você está fazendo. E aí, Aham. hã? Você não lembra o nome do que é isso, não, né? Tá. Não, não Mas lembro. tem um nome, eu vou te contar depois. E aí veio Tá. Natália, e eu ali, eu dentro do cinema, mandando mensagem para Natália, e o caça-fantasma acontecendo na tela. Eu falei, mas tem que A ser, atenção Natália. plena se dividiu um pouquinho. Aí eu falei, tem que ser, né? E ela concordou. Eu falei, pronto, agora, ok. Desliguei o telefone e fui ver o filme. Então, assim, a gente foi atrás disso, né, Natália? Eu e você também. A gente queria fazer uma live um pouco mais com dados históricos, né? Novena Bertolou Gabriela. Verdade. É uma novena. Gente, minha aluna me perguntou isso esses Mas dias. tem É isso outro mesmo. nome, Gabriela. Tem outro nome, não é novena. Tem alguém aí que Vou ver se minha mãe lembra. vê se sua mãe lembra. Fala, mãe. Sua mãe está aí do lado? Tem Ela outro está, tá nome pensando. que vai, acho que eu fazia com as crianças nas escolas que eu trabalhava, né? A gente marcava. É um calendário, não é, Carlos? É um calendário. E aí cada criança, no dia era escolhida uma criança para ir lá e fazer um desenho. Até para a Ai, ansiedade dela diminuir, né? Para essa chegada da festa do Natal. E, que- então, assim, existe a Sueli Moura, sua irmã? é? Ah, que bonito! Seja bem-vinda, Sueli. Então, então, assim, eu e a Natália, a gente queria trazer para essa live algo mais contextualizado dentro da história, mas, gente, começa a ler aqui. Ah, sim, aí hoje de manhã, quando eu acordo, depois da minha meditação das 6 horas da manhã, né, aquela coisa toda e tal, e daqui a pouco eu vou lá dar uma espiada no meu Instagram, claro, né, então eu vou dar uma espiada. Quem que eu vejo de cara, assim, de cara, a primeira coisa que tinha era o Leandro Carnal, falando sobre que o Leandro Carnal é um grande historiador, né? Inclusive é um Sim, investigador das religiões e é ateu. Então eu gosto muito do ponto de vista dele, porque ele não está tendencioso para nenhum lugar. E aí eu encontro aquilo que eu te sim, mandei, né? Ele contando um trecho pequeno, se você ficou curioso, curiosa, vai lá no Instagram do Leandro Carnal e acho que é um post dele de hoje. E ele fala sobre isso. E aí eu e a Natália ficamos pensando, né? A Natália atolada de coisas do trabalho para fazer, né, Natália, da escola, não fechar nota, organizar reunião. Mas a Natália conseguiu pensar junto comigo esse encontro de hoje, de agora à noite. E aí a conclusão que nós chegamos sem combinar foi exatamente o que você falou, né, Natália? Não importam os dados históricos para o que a gente sente no coração. A alegria no nosso coração, né, de encontrar com a família para festejar. Ó, tá me vindo uma emoção forte aqui agora. Para festejar, porque que seja um dia no ano que a família se encontre, né? sim, Ainda mais hoje, nesses tempos pós-modernos que a gente vive, e tudo virtual, né? Eu já participei até de casamento virtual com essa pandemia, mas não importa se é Bartolomeu, se é São Nicolau, se é por conta do solstício ou não, não importa. O que importa também não é calendário litúrgico, também não é. Eu vou. não. Tem uma palavrinha. Eu vou encontrar e vou trazer para vocês. Então, assim, é isso que você falou, que você está trazendo, né, Natália? O importante é o que toca no nosso coração, né? Como o Bert Verdade, o Hellinger traz, significado, né? como o Bert Hellinger traz, o essencial é simples. É simples. É a gente, ó, a Sueli achou, é a gente se encontrar enquanto família, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo uma família cristã, mas o fato de se encontrar em harmonia, como você trouxe, né? Em harmonia para comemorar, para festejar, porque um ano aconteceu. Falei demais, falei Exatamente. demais, falei demais. Vai. Imagina. E sobre essa publicação, né, do Leandro Carnal, depois o pessoal vai ler e vai ver que no final ele faz uma reflexão. Ele diz que antigamente, eu não lembro propriamente o ano, mas ele fala que alguns líderes religiosos usavam a figura do Papai Noel
como uma figura que vinha presentear as crianças que tinham sido boas e levar as crianças que tinham sido más, ou que não obedeceram aos pais, que não fizeram o que era esperado. E aí ele, no final, coloca, né? Mudamos. E eu Ele fiquei pergunta assim, isso, falei, né? gente, exatamente o porquê que a gente coloca uma chantagem para educar essas crianças e depois a gente precisa reeducar as emoções. É educação Hoje a gente através do lida medo, né? É educação através do medo. exatamente. Que a minha geração, que não é a sua, a minha geração deve ser a geração da sua mãe, a minha geração viveu muito isso. A gente era educado, Uhum, era o homem do saco que vinha pegar, entre outras coisas. E o Leandro Carnal traz isso é legal nesse artigo, né? Ele traz, e era verdade. vinha, era o bispo, não lembro o nome, ele acabou sendo representado como ele foi canonizado, porque ele era um homem muito rico, sabe? E ele ajudava Uhum. muitas pessoas menos favorecidas, né? Os pobres, ajudava muito. E daí, de repente, a partir dele, veio a figura do Papai Noel. Não, é mais que isso. Mas aí, nessa data que o Leandro fala, é o que você falou. Junto vinha, olha, vem esse que traz o presente para aquelas crianças que foram obedientes. E aquelas que Uhum. não foram, olha quem vem atrás dele, ó. Esse bruxinho, esse danado aqui que vai levar embora com ele as crianças que não foram boas. Que cruel, né, Natália? Muito Que cruel. cruel. E, e a gente, assim, é aquele lema que eu sempre tenho, né? A importância de ouvir as crianças. Até vou compartilhar com vocês. Quando foi chegando aí no final desse ano, né? Eu virei para uma das minhas turmas de crianças aqui do PEPAC e falei, gente, a Nath quer fazer aulas especiais para o final do ano, né? As nossas últimas aulas. E o que vocês têm de ideia? Me falem aí o que vocês tiverem de ideia para a gente fazer as nossas aulas, porque eu gosto muito de ouvir as crianças, né? E eu me lembro, assim, nunca vou esquecer isso. Uma das minhas alunas de 7 anos virou para mim e falou assim: Nath, a gente precisa falar sobre o espírito do Natal. Aí eu falei, e ela chama Helena. Helena, qual que é o espírito do Natal? Quais emoções, então, a gente pode falar, né? Porque afinal o PEPAC é um programa de educação emocional. Falei, então, quais emoções? Ela falou, fácil. Harmonia, perdão, família, união, amor, saudade. E eu fiquei assim, ok. Nem eu tinha pensado ainda. Sim. E ela já soltou todas essas ideias que eu usei com eles e que se tornou muito emocionante para todas as crianças e Que adultos. O lindo. Natal é um mix de emoções. É uma época onde nós agradecemos por todo esse ano que nós vivemos, mas também vem à tona todos os desafios, todas as perdas que nós tivemos. É muito duro você estar ali com a família reunida e saber que está faltando alguém, está faltando ou uma ou duas ou até mais pessoas. A gente sabe que com o Covid, famílias quase inteiras foram perdidas. Sim, E às vezes sobraram muitas uma. crianças ficaram sozinhas, sem o pai e a mãe. Exatamente. Então, como lidar com esse mix de emoções? Porque as pessoas acham assim, né? Eu achava que, por exemplo, em um velório eu não poderia rir, né? Um dia eu dei uma risada em um velório e fiquei me culpando. E eu lembro certinho, a minha tia virou para mim e falou assim, Natália, calma. Certeza que a era minha bisa, né, que tinha falecido. Ela não ia querer te ver assim, só chorando. Então, o que são as nossas emoções? Nós não sentimos uma coisa de cada vez. Elas vêm. Eu posso estar aqui com você hoje super feliz e passando por algumas situações que estão me deixando tristes, mas essa é a vida. E como a gente vai lidar com as nossas emoções? Sempre respeitando a minha e a do outro. Porque se eu estou num momento feliz, se o Natal é feliz para mim, para cima, para o outro não é, ele acha uma época horrível, tudo bem. Por que será que ele acha horrível, né? O que a gente pode construir junto de diferente? E aí que veio a ideia da tradição de Natal online. Trazer esse significado
para a gente talvez ressignificar o nosso olhar. E eu encontrei em Jesus essa possibilidade. Trazer tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse que o primeiro capítulo, eu lembro certinho, no outro dia ela me mandou, disse que a esperança dela foi renovada. Então, nesse final de ano, tudo que ela passou, sabe quando você não tá vendo mais? Por exemplo, o ano que vem vai ser igual. Ela falou que a leitura do primeiro capítulo mudou totalmente o olhar Que dela. lindo. Então, ela ressignificou esse ano inteiro e já está dando um novo sentido para 2022. Que bonito. Então, eu trago para vocês hoje sentido, significado. Para mim, é Jesus. E eu convido vocês a olharem para ele também, buscarem conhecer, porque ele realmente traz isso para nós. E a paz que existe em cada um de nós, você pode ter encontrado em diferentes lugares. Eu encontrei nele. E o que eu tenho de importante, de mais valioso na minha vida é ele, então eu decidi compartilhar com as pessoas. Porque a gente não pode guardar só para nós, né? O que é bom. Inclusive, na leitura de um capítulo passado, as pessoas... Jesus, é muito engraçado. Jesus tinha feito alguns milagres ali, ajudado algumas pessoas, e depois as pessoas não queriam que ele mudasse de cidade, que ele fosse para outra. E eu falei, gente, é a nossa tendência. A gente quer o que é bom para mim e guardo, né? E não, a gente pode guardar e também compartilhar. E é o que a gente está fazendo aqui. Eu e a Carla hoje, a gente bolou tudo rapidinho, né, Carla? Mas tivemos essa ideia em amor e respeito às pessoas para compartilhar o que eu tenho de mais precioso, né? Eu sempre escolho olhar para Jesus nessa época, respeitando os meus sentimentos, as minhas emoções, e é isso que eu quero levar para as pessoas. Que bonito, que bonito, que bonito. Você falou assim, né, que você quis trazer Jesus, porque ele significa tanto para você, né? Mas como é que a gente pode trazer Jesus e a meditação? Você falou um pouquinho lá atrás, no início. Você consegue aprofundar um pouquinho mais? Jesus e meditação, porque você, né? Que você porque eu sei pouco. Eu frequentei a igreja católica no início da minha Aham. juventude toda por causa do grupo, porque tinha um grupo jovem lá e eu queria ficar era com um grupo, né? E nem a minha mãe era tão católica assim, meu pai muito menos. Mas eles respeitavam que eu gostava de ir, mas era encontrar com um grupo, né? Adolescente quer ficar em grupo, né? A gente fazia novenas, a gente fazia vigílias, mas para mim era estar com um grupo, eu não tinha interesse em me aprofundar naquilo, né? Eu sei pouca coisa, né? Eu lembro das passagens que o padre lia na missa, algumas, né? Porque nas outras eu estava paquerando o guitarrista, que depois virou meu Ai, namorado. Então, assim, essa foi boa. né? Eu tava lá de olho, Ai, meu Deus. eu tava no coral de olho no guitarrista. Sei. E essas coisas de adolescente, né? Acontece. De adolescente que a gente vive e que é tão gostoso viver, né? Mas, de qualquer forma, aquele grupo estava numa união tão forte, uma união tão bonita, sabe? Para fazer algo em prol de outras pessoas. Isso está na minha essência. Eu me identificava com aquilo. Mas eu não sei falar sobre Jesus. Não sei. Eu Aham. sei algumas coisas históricas, né? É diferente do que a religião prega, do que a Igreja Católica pregou e teve seus motivos políticos e econômicos para pregar o que pregou e da forma como pregou, né? Mas eu não sei falar. Sei dizer que nasceu numa manjedoura, que era filho de Maria com José e tudo aquilo que popularmente a gente sabe, né? Mas em relação à meditação, o que eu sei só foi o tempo que ele passou no deserto, né? Passou muito tempo no Uhum. deserto em meditação. Você sabe Sim, a falar gente pode isso? dizer que sim. Na verdade, Carla, o que é a meditação?
né? Eu sempre falo para as pessoas, não é você não pensar em nada, ficar parado em silêncio total, sem pensar em... Não existe isso. A Ainda nossa mente mais, está viva, ainda mais no século XXI, né? né? Ó, Sim. ligado na tomada E 220. eu sempre falo, né, para todos os meus alunos e para mim mesma, quando vem algo na sua mente, você, por exemplo, quer focar hoje na sua respiração. Vamos fazer um exercício de respiração e você quer focar na sua respiração. E daqui a pouco você lembra que você tem que comprar a ração do gato. E aí você fica bravo com isso. Não! Você tem que agradecer. Você está vivo. Sua mente está viva, está saudável. Ela está te lembrando algo. Sim. Então você simplesmente reconhece que chegou esse pensamento, agradece e deixa ir da forma como chegou. E volta a sua atenção para o seu foco. Como que eu usei a meditação para me aproximar de Deus? Então, por exemplo, nos momentos de silêncio, que é o momento que você vai direcionar a sua atenção para o que você desejar, você que vai escolher o seu foco. Eu aproveitava para escolher Deus ou Jesus, ou um tema específico, né? E aquilo, eu não estava fazendo nenhuma outra coisa. Eu estava simplesmente pensando nele. Nisso vinham passagens que eu conhecia da minha cabeça e eu pensava naquilo, sem a preocupação de fazer outra coisa. E a atenção plena é isso. Você focar a sua atenção em uma coisa. E todas as vezes que sua mente te tirar dali, com gentileza, você retoma para o foco da sua atenção. Então a experiência é outra, Carmen. Quando a gente pega a Bíblia, por exemplo, fala, hoje eu vou ler a Bíblia, vou ler. E aí tem alguém conversando, sei lá, no quintal da sua casa e você lá tentando ler. E, mas é verdade isso aí, viu? E aí você volta para a leitura, ou você está lendo e começa a pensar, né, em todas as suas obrigações. Então, a meditação, ela é uma ferramenta, eu vejo dessa maneira, uma ferramenta que me uniu a Deus. E por quê? E como? Na verdade, a gente não nasce sabendo. A gente precisa exercitar o nosso cérebro, potencializar isso em nós, porque as primeiras vezes são muito difíceis. E cada vez que você vai treinando mais, se empenhando em praticar atenção plena, praticar meditação, você aprende a lidar. E o seu relacionamento, no caso com Jesus, vai ficando mais profundo, você vai entendendo com mais facilidade. Nath, mas você só meditava nisso? Não. Eu também prestava atenção quando tinha alguma meditação guiada com temas específicos, ou às vezes eu queria aproveitar o silêncio, focava na minha respiração, mas isso tudo é um processo. Nós não vamos da noite para o dia compreender tudo, e realmente, às vezes até a própria Bíblia tem uma linguagem às vezes difícil, Sim. Então você precisa se preparar para aquilo e estar aberto também. Uma linguagem para Às vezes poucos, né, Natália? Uma linguagem para poucos. É uma linguagem... se bem que eu não sei hoje, né? Hoje em dia devem ter versões mais simplificadas. Igual eu fiquei por 10 anos no kardecismo e até o Evangelho, né, ali do Allan Kardec, tem versões com uma linguagem mais simplificada para que qualquer um possa ler e entender. Uhum. Natália, olha só, cortando você um pouquinho, porque não quero abusar da sua boa vontade. Você veio... Gente, a Natália estava na prática, que ela está fazendo diária, saiu e entrou aqui, né? Por isso que ela demorou um pouquinho para entrar. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Verdade. Olha lá, a Sara falou, a Carla, que a versão NTLH, eu esqueci, nova tradução da linguagem de hoje, é bem simples. Ah, que ótimo. A NVI também. Que ótimo, que ótimo. Super legal. Que ótimo. Então, e aí, eu não quero abusar da sua... Tudo bem que você é jovem, mas você está finalizando o ano letivo, está aí com trocentas coisas para fazer, né? E eu quero muito te agradecer, viu, Natália? Agora, só mais um pouquinho, sem abusar. Olha, a gente já tem quase 45 minutos de live, maravilhoso, né? Que é o seguinte, é que você falou uma coisa que me tocou muito,
me tocou muito agora, que você disse que você, quando começou a praticar a meditação, que você precisava focar em algo, né? E você focava em Jesus. Sim, E, frequentemente. né? E eu fico imaginando aqui que, assim, você que é uma conhecedora muito maior de Jesus do que eu. Mas, assim, é uma pessoa que é um ícone, né? É um ícone, né? Não dá para negar. Com toda a história que a gente sabe, ao menos que a gente sabe que dito pela igreja, né? Dito por esses escritos, o que a gente sabe da pessoa que ele foi. Mas isso me tocou, sabe, quando você disse, né? Eu precisava focar em alguma coisa. Ah, focar em Jesus? Simples assim, né? E isso me tocou muito, sabe? Eu acho que eu te chamei para essa live hoje para ouvir isso. Que bonito, Ai, que que linda. bonito, É isso que mesmo. bonito. Na verdade, Carla, não tem isso assim. Eu acredito que não no conhecimento, se um conhece mais que o outro. Na verdade, sim, né? A gente se especializa em algumas coisas que talvez o outro não. Mas o que que eu vejo? E sempre falo, né? Aquilo que a gente foca, cresce ou se torna mais fácil. Então, por exemplo, para Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele só agradeceu. Agradeceu, começaram a servir e aquilo se multiplicou. Então, o que a gente conhece, o que a gente sabe, se você aproveitar aquilo, aquilo vai crescer. E você vai ver, assim, se espantar e se motivar com aquilo crescendo. Então, o pouco que nós sabemos de Jesus já é valioso, já transforma a nossa vida, né? Como eu te falei, uma pessoa no primeiro capítulo transformou o ano dela, você tem noção? Um capítulo ressignificou todo o ano que está finalizando e ela vai iniciar um ano de outra maneira. E Jesus tem esse poder. Pelo menos eu já experimentei isso. E isso é uma delícia. E o que de fato tem a ver, então, Jesus e a meditação? Jesus e o nosso interior. Posso compartilhar aquele trecho Por favor, que eu te falei? por favor. Porque, olha, Quem tiver aí em casa, Natália, estou aposentada. Hoje eu não tive atendimento de ninguém. Eu estou bem descansada, ó, a estou bem gente tem até descansada. meia-noite. Tem até meia-noite. Perfeito. Eu falando de Jesus, tô indo. Mas, gente, quem tiver a Bíblia e quiser conferir, na versão que você estiver, acompanhando o livro de Lucas, lá em Lucas capítulo 11, no versículo 34, olha que coisa linda, Carla. Lucas 11, versículo 34, Jesus mesmo estava dizendo, olha só, os olhos são a candeia do corpo, ou a luz. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Então, existe uma luz no nosso interior. E nós que escolhemos se ela vai continuar sendo luz ou se vai se transformar em trevas. E aí muita gente fala, E a mas escolha é interior, nossa, esse né? negócio de interior, o que que isso tem a ver, né? Jesus e esses papos estranhos, já ouvi falar isso. Olha lá no versículo 40. Quando Jesus fala de pessoas que só se preocupam com o exterior ou com o físico, olha que forte. Ele diz: insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para nós, que se você aí do outro lado acredita que Deus criou você, Deus criou tudo o que existe, como que a gente vai duvidar do nosso interior? É o mesmo que criou o seu físico e o seu interior, que criou as emoções, que criou os sentimentos. E a gente precisa parar para contemplar toda essa criação. E na meditação, a gente contempla o nosso interior.
a gente conhece o mundo interior, que é outro mundo. E conhecendo bem aqui dentro, a gente transmite para o outro o que há de melhor aqui dentro. Só que se eu não acessar, como que eu vou pôr para fora? É isso que Jesus está falando. Então, eu incentivo quem quiser conhecer mais Jesus, a gente só está lendo o Evangelho de Lucas. Eu comento muito pouco. Eu gosto de falar. Mas na leitura, eu tento só ler. Porque Jesus fala tudo, né? A gente É não tão precisa ficar bonito isso que explicando. você leu, Então, Natália. E é tão bonito, né? E a lindo. gente pode significar da maneira como fizer sentido para cada um de nós, né? Me lembrou de uma meditação que eu fiz uma vez, no sábado, às 8 horas, porque assim, eu fecho os olhos e deixo as palavras virem, né? E aí eu pedi assim para as pessoas, imaginem que todas as suas células estão iluminadas da luz violeta, todas as suas células. Aí quando você falou isso aí, eu lembrei dessa meditação, porque a gente pode pegar essas palavras que você leu e pode colocá-las de diversas maneiras, né? Porque o sentido é um, é conseguir se olhar, né? Conseguir se perceber, Verdade. se acender, porque se a gente, né? Se a gente não se olha, não se percebe, a gente não vai acender, não vai iluminar para nada É. mais, né? E essa questão dos olhos também é maravilhoso. Aproveite então para falar do que você está fazendo diariamente. Fala com as pessoas. Nós Antes estamos. eu quero dar boa noite para Luciana Leite, minha amiga e irmã querida que entrou aí antes, daqui um pouquinho. Eu até acenei para ela. Que bom. Ela também é educadora, feito você, deve estar assim atolada das notas para poder. Nota não, que ela é pedagoga, mas ocupadíssima também, nem está aqui assistindo a live com a gente. Então conta, Natália. Que bom. Conta como que atividade é essa que você está oferecendo. E que vai até o dia 24. É sempre no mesmo horário. Até o dia 20. Sempre o mesmo horário, Carla. Eu sempre tive vontade de compartilhar com as pessoas o que eu tenho de mais precioso, como eu falei para você. Então, o meu Instagram é profissional. Eu só compartilho conteúdos de educação emocional para ajudar as pessoas. O meu trabalho, eu sempre digo que não envolve aspectos religiosos, eu estou lidando com a emoção das pessoas Uhum. e eu tento fazer com que elas acessem aquilo que elas desejam, que elas se conheçam. E se conhecendo, a gente identifica o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa buscar, isso que importa. Mas eu sempre queria compartilhar isso, que é o mais importante da minha vida. E eu nunca sabia como. E Deus, eu sentia sempre que Ele queria que eu fizesse isso, mas eu realmente não sabia como. E no Natal eu encontrei essa possibilidade. Como a gente iniciou a live dizendo, a data nós não temos certeza, mas o significado nós sabemos. Então nós estamos juntos todas as noites, às 8h30 da noite, para simplesmente ler o Evangelho de Lucas, conhecendo Jesus, o que ele fez, quem ele foi, o que ele passou para nós, o que ele viveu. Porque nós sabemos que nasceu Jesus. Esse é o significado do Natal, né? Até mesmo se a gente for. Esse é digamos que o pontapé inicial, né, das tradições, como a gente comentou, existem Assim, várias. de qualquer forma, Natália, se é ou se não é a data do nascimento dele, se tornou pronto. Se tornou. E aí o Exatamente. significado é cada família que vai dar para isso, né? Isso. E ele, então, nasceu, estamos vendo como ele cresceu, o que ele fez. Vamos chegar, então, no porquê e como foi realmente essa morte, essa questão da ressurreição, enfim. Nós estamos apenas lendo, conhecendo. E isso tem transformado a forma de ver. Que Como nós legal. vimos, tudo começa pela Que visão. legal. Então, a maneira como nós vemos as coisas muda tudo. A Sim. beleza está nos olhos de quem vê, não Com é? certeza. Então eu posso tirar boas lições
de qualquer situação. Sim, Então eu convido cada um de vocês, sempre no meu Instagram, sim. às 8h30 da noite, e estamos reunidos, cada um com a sua Bíblia, estamos Pronto. lendo, aprendendo, E, até o dia e, 24. du- e dura quanto tempo, Natália? Olha, tem durado meia hora. Tá, Ô, Carla, tá, a gente faz assim, ó. Vou contar para vocês. tá. A gente sempre inicia com uma música. Eu encontrei até o momento, 22 músicas Nossa, diferentes com a temática do Natal tá. e com letras significativas e especiais demais. Então, eu estou compartilhando essas músicas. Muita gente acha que são as mesmas, né? Então, é Natal. Não são essas não estão inclusas. São outras. Então, a gente Ah, compartilha uma música aham, para iniciar, depois vem a leitura, e aí a gente finaliza com a frase do dia, que geralmente é um dos versículos lidos da noite. tá, E a gente envia isso para o máximo de pessoas que a gente pode para tá. levar um pouquinho do que a gente está aprendendo. Olha a Miriam perguntando o seu Instagram. Miriam Amada, quanto tempo? Miriam, vai lá no post, que foi a chamada, que tem lá escrito o Instagram dela. Mas enquanto a Natália fala, eu vou aqui abrir a porta pro gatinho, que tá querendo sair, tá? Vai. Fala aí, Natália. Tá bom, Bartolomeu está aqui dormindo. O meu, mas ele Faladinho. acordou. Ele estava aqui, ó, bem Como dormindo eles aqui atrás. dormem. Dorme. Mas fala é isso, Natália Moura Benanti. Isso mesmo, Natália. Gente, não esquece do arroba na frente, né? Viu, ô, Miriam? Verdade. Isso, Miriam. Entrem lá, né, acompanha a Natália. Realmente, assim como a minha página também é do Libélula, é toda profissional também. Eu tenho a minha página pessoal, que é do Carlo Autório, né? Mas que eu acabo migrando tudo, misturando tudo. Mas o Libélula todo voltado para as constelações familiares, autoconhecimento, meditação, porque eu gosto muito, né? É o que eu falo sempre, é o que você fala, Ana Natália. Se faz bem pra gente, por que não compartilhar? Até lembrei, quando você falou, né? Gente, isso me faz também, me faz tão bem. Eu quero compartilhar com todo mundo, né? E é tão bonito, né, Natália? Isso que você, que você falou agora. O meu, Gabriela, não dá para eu escrever agora, mas também está lá. Libélula.constelação. Constelacal, sem os acentos, né? Então, Natália, me lembrou também quando eu pensei em fazer o café com terapia, quando eu comecei porque eu estava lendo o livro do Bert Hellinger e eu dizia, gente, mais pessoas tinham que saber disso, mais pessoas. E aí o professor Alexandre estava fazendo o café com era alguma coisa, era um café. Ele começou. Era café também. Era café. E aí eu conversei com ele, ele disse, que tal café com terapia? Eu falei, pronto, perfeito. E aí eu comecei a fazer também nessa mesma ânsia sua, de querer compartilhar com mais pessoas o que é bom, né? A gente não vai ficar compartilhando chatices. Chatices todo mundo tem, coisas ruins na vida acontecem. Acontece, a gente está vivo para lidar com esses desertos, né? A gente está vivo para isso. Mas quero muito te agradecer, muito, muito mesmo. Deixa eu falar com essa pessoa aqui, que é a Gabriela. Gabriela, o meu Instagram é @libelula.constelacal. É como está aí, Constelacal. É como está aí. É tudo sem acento, né? Natália, suas considerações finais, meu amor. Primeiro, uma boa noite para Solange. Carla, por gentileza, onde você assistiu o Caça-Fantasma? No Cinemark. Aqui em Brasília, está no Cinemark. E é fofo demais. Legal. Fui com meu sobrinho Neto. Coisa mais linda do mundo. Eu chorava e ele ria. É isso mesmo, não pode segurar as emoções. Porque eu vi ali toda a sistêmica da família que eu falo, né, que eu estudo.
Então legal. é fofo. Natália, suas considerações finais, por favor. Gente, eu quero muito agradecer a você novamente, Carla, pelo convite, pela ideia. Agradecer a cada uma das pessoas que participou aqui, as que passaram por aqui, as que estão até o momento. Muito obrigada. O meu desejo é que realmente a- os nossos olhos possam ser iluminados, para todo o nosso corpo ser iluminado. E, se possível, que essa luz venha de Jesus, porque essa luz é muito transformadora. E como ele disse, né? Para a gente cuidar do nosso interior, porque ele criou o nosso exterior e o nosso interior. Então, quando a gente permite isso, permite essa luz dele seguir com a gente, isso não dá para descrever, né? E a gente tem a possibilidade ainda de levar para outras pessoas, transmitir isso, mudar, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é essa a, a minha missão e que eu tento fazer a cada dia com muito amor, muito carinho. E eu agradeço por esse espaço onde eu consegui também compartilhar mais um pouquinho daquilo que é importante para mim. Você é Viu? muito linda, Muito menina. obrigada. Você é muito linda. Eu que agradeço muito ao seu aceite, viu? Obrigada. Muito grata. Gente, eu Obrigada. no meio do filme, não, o filme começando. Ah, o Que Céu legal. Valente dizendo, olha, amei a live. Eu também amei a nossa live, amei. Eu lá no meio, no filme começando, e me vem a Natália assim na cabeça, né? Não era à toa. Não Gente, que legal, né? toa, não é à toa. Não, Bom, pessoas não amadas, mesmo. então, e queridas, linda live, né, Miriam? Foi mesmo, linda live. Então, a Natália, vocês acompanhem a Natália, se você se identificar com isso que ela traz. Nós não somos obrigados a ter que seguir tudo, né, Natália? A gente segue aquilo que o nosso coração Verdade. pulsa, né? Quando o nosso coração pulsa, aí a Sim. gente segue e a gente vai ser feliz se a gente segue o coração, não é verdade? Então é isso. O É, Café com a gente Terapia, pensa, ele né? acontece, então, toda quarta-feira, às 10h30 da manhã, tem sempre um tema. É possível, Miriam, que eu faça não vai ser um spoiler, mas que eu faça uma live na quarta-feira sobre o Caça-Fantasmas, na visão sistêmica. Ah, que legal. Eu tô aqui, ó. O filme nem marcou a Carla, gente. O Não, filme não não, marcou a vida ele dela. não, não, ele não me marcou. Porque se ele tivesse marcado, eu tinha acordado pensando nele. Não foi o caso. Ah, Mas é interessante porque as pessoas vão para o cinema, e é isso, a gente vai para se divertir, né? Para é. entretenimento. Eu estava com a família ontem e nós fomos ver esse filme e tal. Mas eu fui pega, assim, sabe? Gente, olha ali a visão sistêmica toda no filme. Mas, Mira, não vou fazer spoiler, não se preocupa. Mas talvez seja nessa quarta-feira eu fale sobre. E no sábado de manhã, às 8 horas da manhã, a meditação do Libélula Constelação. Às 8 horas da manhã também dura ali uns 20 minutinhos, em que a gente tá. Tem pessoas que, né, Natália, que estão ainda engatinhando, né, com essa coisa do meditar. Então vem no sábado, medita com a gente, né? É uma delícia. Não é uma A delícia? Carla faz de uma forma muito simples também, que eu gosto, eu admiro muito. Eu ainda não consegui compartilhar com as pessoas meditações assim online. E eu acho tão lindo como você Ah, faz, que lindo. porque eu, infelizmente, lembra que no início, quando a gente se conheceu, eu consegui acompanhar? Lembro. E aí depois surgiu uma turma no sábado de manhã Foi, para foi, mim. foi. Então eu não consigo acompanhar, mas é muito especial. Eu nunca esqueço das vezes que eu participei, porque você faz de uma forma simples, É. né? Onde a gente consegue facilmente se A gente se concentrar. conecta, não é, Natália? A gente se conecta aí por quê? Verdade. Porque a gente forma uma egrégora nessa hora. Formando, seja, olha, se tiver uma pessoa só comigo, já é formada uma egrégora ali.
Já é uma união. Pô, e a gente conecta, sabe, assim, o campo mórfico, né? Tão bem trazido por Rupert Sheldrake, um inglês biólogo, que provou por A mais B que esse campo existe, e a gente se conecta, tanto que eu faço os atendimentos todos online. Agora que eu comecei a fazer Verdade. presencial para os que moram em Brasília, né? Que eu aluguei uma salinha bem bonitinha. Mas é tudo, Uhum. e é a distância, e isso que você está fazendo. Isso que você está fazendo, que tocou essa pessoa que estava, sei lá onde, em que lugar desse mundo que ela estava, que ela assistiu e ela ressignificou o ano inteiro dela. E isso é o campo mórfico, né? Então, pessoas amadas, olha, gratidão profunda pela presença, pela audiência, que se não fosse audiência, né, Natália? Esse libelo, Verdade. esse libelo noturno não estaria aqui e nem o que você está promovendo. E muito, muito, muito parabéns por você ter respeitado a sua intuição. E você ouviu o chamado do seu Obrigada. coração e está fazendo. E olha, eu não assisti ainda, mas eu estou vendo que é com maestria, querida. Ah, eu Um espero você. O dia que brilhante. você puder, será bem-vinda. Tá. Beijo, Com muito certeza. Ah, obrigada, tem viu? que ter uma pergunta primeiro, para um pouquinho. Miriam, quando Aham. estou assistindo em casa, no caso sábado, o meu esposo lá da sala pergunta: é a Carla da Libélula? Que amor! Legal. Essa voz A inconfundível, sua né? voz é irreconhecível, cara. Ele já conhece que amor. A sua voz é única. Esses dias eu tive uma situação também, foi, Reconhecida, única. foi uma situação, eu não lembro onde é que eu estava, mas a pessoa, sim, lembrei, agora, semana passada, eu estava fazendo supermercado e aí uma senhorinha foi pegar queijos no freezer e aí caíram das mãos dela, né? E eu fui lá e ajudei, peguei. E ela, ai, que linda que é você, porque os jovens não fazem isso, começou a malhar os jovens, né? Eu falei, não, eu tava, não me custava, eu estava perto da senhora e tal. Daqui a pouco me aproxima uma mulher do mundo de máscara, né? Disse assim, professora Carla. Guria, eu fui professora do filho dela, com 6 aninhos de idade. O filhinho já é um homem hoje, né? E ela reconheceu por causa da voz. Olha que legal, igual Que lindo, isso mesmo. o esposo da Miriam, né? É Da a Miriam. Carla da Libélula? Que bonito. No meu caso é risada, Carla. Ai, meu Você Deus, tem uma minha risada gargalhada. única. Então vamos lá, que Ai, essa meu pai. Natália tem muito o que fazer amanhã, né, Natália? Um beijo gigante, Muito um obrigada, beijo para viu? sua família Foi um também, prazer. sua família que participou, sua mãe aí do lado, sua irmã. É, Ai, meu coração ficou muito feliz. obrigada. Natália, eu vou salvar Vamos sim. agora no YouTube, vou baixar para o YouTube e aí eu Tá bom. mando uma cópia para você, tá bom? Ah, sim, me manda que eu posto. Isso. Viu? Muito obrigada. Deus abençoe a sua casa, a sua família e todo mundo que participou aqui, viu? Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau.